esse império, o Império Grego, a maior contribuição que os gregos deixaram para a chegada da Igreja do Senhor Jesus Cristo foi a disseminação da sua língua entre os povos conquistados. Tá? Então essa foi a maior contribuição, ou uma das maiores contribuições dos gregos para a chegada do cristianismo. A disseminação da língua entre os povos conquistados. Por que entre os povos conquistados? Porque os gregos, eles eram um império poderoso. Os gregos derrotaram os persas. Primeiro, os maiores impérios, vamos começar a partir do Império Persa. E após o Império Persa veio o Império Grego. Então o Império Grego, ele derrotou o Império Persa e se estabeleceu. E qual foi o maior líder do Império Grego? Alexandre o Grande. Então Alexandre o Grande era o general, líder, imperador. E sobre o seu domínio, os gregos derrotaram os persas. E quando os gregos derrotaram os persas, eles começaram a se fortalecer, a ganhar território. Porque os gregos, eles ao derrotarem um povo, uma cidade, uma nação, um estado, eles iam, à medida que eles iam obtendo, logrando êxito em suas vitórias, eles iam se fortalecendo. Então eles iam ganhando território. Derrotavam uma cidade aqui, outra cidade ali, outra cidade acolá, e aí eles iam crescendo, crescendo, crescendo. Chegou um ponto que o Império Grego se tornou um império grande, poderoso. E quando o Império Grego derrotava um povo, uma nação, eles tinham um hábito, como estratégia de domínio, a imposição do seu idioma sobre o povo capturado. Então eles, como estratégia de que eles venceram, de que eles agora são os dominadores, qual era a estratégia que eles usavam? Implantavam dialeto grego sobre o povo conquistado. Então, de certo modo, o povo era obrigado a aprender a falar a língua grega, porque agora eles eram dominados, eles estavam sob o domínio dos gregos. Então agora eles tinham que ser obrigados a falar o grego, a língua grega, o dialeto grego. Tinham que aprender. E por causa desse crescimento do Império Grego, por eles estarem ganhando território, os gregos, com esse crescimento, com essa imposição da língua, conseguiu fazer com que o seu dialeto fosse o dialeto mais falado entre as pessoas da época. Então a língua mais falada do mundo era a língua grega. Isso por volta do 3º século antes de Cristo. Foi aí que começou esse domínio grego. Então, à medida que eles iam crescendo, impondo a língua grega, a sua língua passava a ser a língua mais falada do mundo, porque todas as pessoas aprendiam grego. Qual é a língua mais falada do mundo hoje? O inglês. Então, a língua mais falada do mundo é o inglês. Se você sabe falar o inglês, você se comunica em qualquer lugar do mundo. Você consegue entrar e sair. Por quê? Porque você fala um dialeto mundial, que é o inglês. Naquela época era o grego. Tá? Então todas as pessoas falavam grego.
E aí, o fato das pessoas falarem grego e ser uma língua mundialmente conhecida, contribuiu para que Alexandre o Grande fizesse o quê? Desse início ao trabalho de tradução da Bíblia, do hebraico, para o grego. E esse trabalho de tradução era conhecido como o quê? Septuaginta. A Septuaginta era a tradução da Bíblia hebraica, com alguns textos em aramaico, para o grego. Então, isso era conhecido como Septuaginta. Na verdade, essa lição que você viu aqui é quase uma continuidade disso aqui, porque aqui tem várias. Isso. Introdução ao Novo Testamento, nós falamos sobre Septuaginta. Introdução bíblica, nós falamos sobre Septuaginta. Tá? Se vocês observarem o livro de Introdução ao Novo Testamento, vocês vão ver que vai falar basicamente a mesma coisa que nós estamos falando aqui. Quem lê os livros, observa. Por exemplo, eu peguei muitas coisas da aula de Introdução ao Novo Testamento que eu estou mostrando aqui. Então, porque são matérias similares. Se você vai estudar a Introdução ao Novo Testamento, você é obrigado a falar sobre os romanos, sobre os gregos, sobre os judeus, sobre a contribuição que eles deram para a implantação do Evangelho. Quando você vai estudar a história da igreja, você é obrigado também a falar sobre a contribuição que os romanos, os gregos e os judeus deram para a implantação do cristianismo ou da igreja. Então, são matérias que falam basicamente nesse aspecto do mesmo assunto. Então, Alexandre o Grande, quando ele traduz o Antigo Testamento para o grego, ele vai implantar o quê? A Septuaginta. E qual foi a vantagem que a Septuaginta trouxe para o mundo da época? A vantagem era que todas as pessoas do mundo que falassem o grego poderiam ter acesso ao quê? A palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, a Bíblia hebraica, agora ela estava traduzida para o grego. Então, essa foi, sem sombra de dúvidas, uma das maiores contribuições do povo grego. A disseminação da sua língua. Agora, que o Império Grego domina um povo, ele implanta a sua língua. Ao implantar a sua língua, ao obrigar que as pessoas dominadas aprendessem o grego, e depois que Alexandre o Grande traduz a Bíblia hebraica para o grego, conhecido como Septuaginta, as pessoas agora poderiam o quê? Ter acesso à Bíblia. Conhecer o Deus de Israel. Conhecer o Messias, que viria dentro de pouco tempo. Tá? Então, essa foi a contribuição dos gregos para a chegada do cristianismo, da igreja. A disseminação da língua, a Septuaginta, o fato de oferecer às pessoas da época o acesso à Bíblia, a conseguirem ler a Bíblia hebraica no dialeto grego, que até então era a língua mais falada do mundo.